eu sou de Diamantina mesmo, né? Sou da Gema. E a minha história, ela é uma história, ao meu ponto de vista, de um brasileiro comum, né? De que não vem de uma classe mais acima da sociedade, mas que está aí na luta, na sobrevivência, né? Aprendendo com a fronteira da morte e aceitando o barco que leva ao norte. Vovó Lua, em noite escura, traga luz pra essas ruas, nos levando em cintura tão nua, numa troca de amor que não é pecado. Eu vivencio o sagrado. Como foi o seu primeiro contato com a espiritualidade? Bom, na verdade, eu considero assim, a minha vida, ela não tem parte de espiritualidade. Por quê? Com 5 anos de idade, que eu me lembro, eu via pessoas, né, do lado das outras, conversando, aí eu conversava com elas, meus pais meio falavam, menino, tá conversando sozinho? Eu falava, não, pai, tá aí do lado do senhor, que não sei o quê. Mas por eles serem evangélicos, aí eles começaram a me levar na igreja. E aí ficava fazendo a oração, os processos deles, e quanto mais eles faziam isso, mais agravava, né? Chegou ao ponto de eu começar a ter até algumas crises por não saber lidar com isso. E então assim, desde essa época para mim, eu já comecei a ter contato com a espiritualidade, mesmo eu não tendo a consciência. Porque eu era menino, não sabia o que era isso. Inclusive, a primeira pessoa que eu benzi na minha vida foi a minha irmã, né? A gente estava brincando no quintal e ela estava muito passando mal. Só que eu percebi que tinha algo, eu via, mas não sabia explicar, em torno dela. Aí eu vi uma vozinha, pega os galinhos de arruda, passa em torno dela e faz uma oração. De amor que não é pecado. Eu vivencio o sagrado. Por eu ouvir muito essa coisa de, isso é coisa do diabo, porque era mais uma vivência evangélica, né? Que não sei o quê, que eu estava sendo usado do mal. Só que chegou um ponto que eu comecei a realmente ficar perturbado, né? Aí deu a coincidência da minha mãe também, né, falecer quando eu estava de 7 para 8 anos, mais ou menos, a minha mãe faleceu. E aí eu não sei por que carga d'água eu ouvi muito de familiares, de parentes, que quem tinha matado a minha mãe era eu, por causa dessas coisas. Aí isso foi me perturbando muito. Até então não tinha contato nenhum, assim, direto com uma linha de trabalho. Até quando determinadamente essa idade que eu estou comentando para vocês, entre 9 e 10 anos, eu saí um dia à noite, que eu não estava aguentando mais, né? Saí no terreiro lá de casa e conversei com Deus. Falei, meu Deus, o negócio é o seguinte, já que todo mundo está falando que eu sou do mal, que isso é coisa do demônio, o Senhor me dá uma resposta de hoje para amanhã, senão realmente eu vou servir o demônio. Só que eu ia servir no total desequilíbrio, de transformar a pior espécie de humanidade. Porque na minha cabecinha, né, como eu já estava sendo considerado que eu já era um servo dele, e aí eu fiz isso chorando, né, falei isso pro Celso chorando. Mesmo assim, eu tinha um hábito muito isso eu nunca larguei, né, de ler a Bíblia. Li a Bíblia e deitei. Quero ver quem tem caboclo, arranca pau, arranca toco. Quero ver quem tem caboclo, saia caboclo, não se atrapalha, saia do meio da samambaia. E aí foi onde a primeira vez que eu vi que o caboclo e o preto velho plasmou uma forma para mim, né? Aí eles falaram, né, nesse contato que nós tivemos, não, isso é mediunidade, as pessoas não entendem e isso é uma ferramenta para você trabalhar para Deus. Aí eu falei assim, mas como que eu vou fazer isso?
que na minha visão e na minha vivência foi real como eu estou conversando com você aqui, né? Aí ele falou, não, primeiro você tem que estudar, né? Como eu já tinha o hábito de ler a Bíblia e tal, o Preto Velho falou, além de você ler a Bíblia, você vai começar a estudar os 5 livros de fundamento do kardecismo, né? Que isso vai te dar uma base para nós começar a explicar para você muitas coisas. Alma e alma em entrega pura. Alma e alma em entrega. Porque na minha visão, até pelo estudo de Umbanda, se você incorpora inconscientemente, né, o que você está aprendendo como ser? Porque a incorporação, ela não serve só para ajudar o outro, mas principalmente para você. Porque mediunidade é um nível de ser alcançado, é um processo de evolução. Então todo ser humano vai passar por esse processo, mesmo que não seja de incorporação, até porque a mediunidade está presente na vida da gente no dia a dia. Se você vai fazer uma prova e tem uma intuição, né, dentro do seu estudo e resolve a coisa assim, com esplendor, né, chega um ponto que o seu estudo não, vamos colocar assim, não te deu tudo que você precisava, ou você não absorveu. Mas aí você tem uma intuição de direcionar uma empresa, de abrir um negócio, de tomar uma decisão na sua vida. Tudo isso é mediunidade. Porque a Umbanda por si mesma é o quê? É uma mesclagem de toda, né, as religiões que tem principalmente no Brasil. E com o tempo tem até a linha do Oriente, né? Então, para mim, na minha inocência, eu acho que a Umbanda é a religião mais completa que tem. Por quê? Porque você pode ser umbandista e ir em missas católicas. Você pode ser umbandista e ir numa igreja evangélica. Você pode ser umbandista e ir no kardecismo. Normalmente, os lugares que eu passei, que era outras denominações, era tipo, ó, ou você é daqui ou você não é. Só que isso, às vezes, limita a pessoa, porque tem conhecimento. Eu passei por isso. Tem muitas coisas que eu absorvi, foi na meditação. Outras coisas que eu adquiri foi lendo o estudo kardecista. E assim foi, né? Peguei muitas coisas boas em relação ao candomblé. Ou seja, para mim, não existe religião, vamos dizer, se acerta. Existem ciclos e processos de evolução. Para mim, a Umbanda eu considero a mais completa por isso. E qual que foi a frase de Zélio quando fundou a Umbanda? Vamos abrir um lugar para qualquer espírito que queira praticar o bem e ajudar o próximo tenha onde trabalhar. Porque até então algumas linhas de espiritismo da época de incorporação, da forma que acontecia, se chegasse um preto velho, era considerado o quê? Um ser inferior. Se chegasse um caboclo, era considerado um ser inferior. Por quê? Porque não tinha o diploma material quando esteve na matéria. Mas isso para a espiritualidade é o quê? Né? Isso eu não estou falando. Sou até contra isso que você me conhece. Você tem uma vivência com isso, você sabe. O médium, ele tem que estudar. O médium tem que saber, não importa o lugar que ele escolheu, ele tem que saber o que ele está seguindo. Oxóssi assoviou pra entrar numa etapa, pra falar pouco brejeiro, mensageiro de Oxalá. Bom, na verdade, nessa época minha, aqui em Diamantina, não tinha essa coisa de terreiro como é hoje, né? Então, como começou o meu processo com Umbanda? Foi até inconsciente, né? Ao meus pais me levar na igreja, eu via que aquilo não estava me ajudando em nada, eu comecei a ir em alguns lugares que antigamente tinha muito isso, reunia numa casa, principalmente no interior, pelo menos aqui em Diamantina, né? Se reunia numa casa aí de uma determinada pessoa, e ali no terreiro tinha o trabalho.
E, na verdade, o meu primeiro contato, assim, sutilmente, foi com o candomblé. Porque aqui em Diamantina eu não tinha conhecimento de Umbanda. E se tinha, né, como que eu ia saber? E que as incorporações mudaram a sua vida? Nossa, tanta coisa. Primeiro colocou eu em relação com o meu medo, desde criança, igual eu falei para vocês, né? Então eu tive que superar o medo, porque até então a minha família era toda evangélica, mas estou falando do meu pai e minha mãe, eram evangélicos. Até então eles ensinam a gente temer a Deus. Eles ensinam a gente a orar com medo de espírito nos prejudicar. E a Umbanda, a partir do momento que eu incorporei na primeira vez na minha vida, para mim já é Umbanda, no meu processo, que foi assim, né? Veio trazer, olha, não é bem assim não. Você está tendo medo de uma coisa que você nem sabe o que é. Ela é uma ferramenta de você praticar a caridade, mas também de se lapidar, se equilibrar, se ponderar, entendeu? Aí, nesse contexto, acontece a evolução de compreender esse processo em benefício da sua evolução e do próximo. Então, para mim, a Umbanda é isso. Lógico que eu passei por todo um processo. Né? Nesse processo eu fui iniciado, tal. Mas uma coisa que eu sempre ouvia quando eu era criança e não entendia, é que se tinha um preto velho, ele chegava e falava, ô filho, não preocupa não, você veio pronto. Eu vou saber o que é veio pronto? Chegava um caboclo, não filho, na sua determinada idade você já veio pronto. Tanto é que eu atendi as pessoas, e quem me conhece de um bom tempo viu que eu tive um receio muito grande de atender mais abertamente. Eu fui uma pessoa que, não sei se isso é bom ou ruim, eu não tive nenhum treinamento de incorporação, eu fui vivendo, né? Aí, só que o meu processo de incorporação, em nenhum momento ele foi inconsciente. De gelo, se equilibrando em brasas de medo. Ouça o sol, veja o som, sinta o dom, vibre o... Bom, o espaço está muito relacionado com o meu próprio relacionar com todo esse trabalho de Umbanda, né? Porque eu sempre, desde criança, como eu já comentei, era sempre na natureza. Então eu não me enquadrava a fazer uma casa fechada. Depois eu fui descobrindo que tem a ver com meus orixás, com tudo, mas aí eu falei assim, não, bom, já que é a natureza e tem todo esse elemento, toda essa alquimia de estar pulsando essa vida com a natureza, e eu trazia muito o meu início que eu iniciei num sítio que era um terreiro mesmo aberto, né? Tinha um pé de manga, tinha não sei o quê. Então, tem tudo a ver com isso e também com o fundamento da nossa casa, que é esse acreditar que essa força de Deus, ela é. Mas aí é aquela coisa que eu acredito, que é como Deus tá tudo aí para nós, né? Agora, você vai enxergar se você buscar a sua fé para enxergar isso. Você vai crer se você se permitir a vivenciar isso. Mas está tudo aí. Então o nosso terreiro também foi feito nessa energia, porque cada casa tem os fundamentos relacionados com o dirigente dela, né? Dirigente, pai de santo, como vocês quiserem chamar. Eu fui iniciado e tudo, mas eu não gosto desse termo pai de santo. Para mim, não cabe no meu particular. As pessoas chegam e falam, eu prefiro como dirigente.
Porque para mim, acima de mim tá os guias, acima dos guias tá os orixás, e acima dos orixás tá Olorum, Deus. Então eu só sou mais um pontinho, vamos dizer assim, dessa orquestra da vida, né? Que trabalha tudo isso, que trabalha dentro de um terreiro. Escalando montanhas de gelo, se equilibrando em brasas de medo. Ouça o sol, veja o som, sinta o dom, vibrion, aprendendo com a fronteira da morte e aceitando o barco que leva ao norte. Vovó Lua, em noite escura, traga luz pra essas ruas, nos levando em cintura tão nua, numa troca de amor que não é pecado. Eu vivencio